Olá, começando. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Agora Boa noite. oficial. Vamos à terceira aula, entendendo um pouquinho hoje desse sistema. Então, todos sejam bem-vindos. Quem assistir agora ao vivo e quem assistir depois gravada. Espero que tenham muitos insights. A aula foi preparada buscando reflexões para vocês, trazendo reflexões dentro do que a gente está construindo nesses 3 dias até hoje e para finalizar domingo. Então, tem uma sequência lógica essas aulas e vocês vão entender um pouquinho no decorrer da apresentação. Então, se conectem aí com esses ancestrais. Então, eu começo falando isso, se conecte com esses ancestrais de vocês, porque todos estão aqui. E se vocês estão aqui nessa aula para tomar consciência de algo sobre o sistema de vocês, no fundo, significa que eles estão aqui aplaudindo vocês. E eles querem que vocês se curem de todas essas dores que eles não puderam se curar, para vocês lá na frente, depois de amenizar os traumas, vocês se reconciliarem e se conectarem com eles na versão saudável, que no fundo, é isso que a gente quer. A gente quer essa reconexão com o nosso sistema, mas não de um lugar de lealdade, de um lugar saudável. E é isso que eu e Renata estamos aqui construindo nessas aulas com vocês. E por isso que a gente começou lá na fase gestacional, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui, tem uns slides. E aí eu queria que vocês me dessem ok. Renata, me dá ok. O que você está vendo? Só não tá O que cheia, que tá você... vendo ela toda. Uhum. Tá vendo A tela todos os laranja. Quem é você detalhes. dentro do seu sistema familiar? É isso? É isso. Agora eu vou colocar a tela cheia e a gente começa. Então é isso. Quem é você dentro desse seu sistema? Primeiro, familiar, relacional, organizacional e multidimensional, porque essa também é uma novidade, a gente trazer isso aqui numa aula gratuita e depois levar isso para uma formação. O que é esse universo multidimensional? E a gente vai aprender um pouquinho disso hoje e mais no domingo. E aí eu começo situando vocês hoje. Então, deixando a Fátima entrar, silenciando. Essa reflexão, ó, a gente começou lá na fase gestacional. Então, quem sou eu? Esse eu intrapsíquico, lá começa na gestação e olhando para dentro de mim. Quem sou eu nessa minha estrutura? Quando eu falo eu, é para vocês se fazerem a pergunta, tá? Que a gente foi trabalhando o trauma ontem. Então, quem sou eu nessa estrutura intrapsíquica? O eu traumatizado, o eu em estratégia de sobrevivência e o eu saudável. A gente precisa entender o que é um, o que é outro, o que é outro, para saber quem é esse eu intrapsíquico. Quem é esse eu relacional dentro do sistema? Porque primeiro eu olho para mim interno. Então, quem sou eu nessa estrutura relacional do sistema? No meu sistema de origem, ancestrais, tá? Pai, mãe, avós, bisavós, e aí vai, toda a galera. Quem sou eu no meu sistema relacional atual? Então, se eu tenho parceiros, cônjuge, namorado, tenho filhos, enteados. Hoje vivemos uma dinâmica aí de muita reconstituição de famílias, de novos formatos. Quantos parceiros tem? Quantos já foram dissolvidos? A gente tem que trazer essa galera toda porque é sistema. E aí a gente vai um pouquinho além, eu vou falar um pouquinho hoje, mas mais no domingo. E depois de eu me localizar no meu sistema,
no meu sistema de origem, no meu sistema relacional, no meu sistema organizacional, quem sou eu nesse universo multidimensional que a gente precisa olhar o que é isso. Será que sou só eu aqui? O que tem a mais? O que eu estou fazendo aqui? Que universo é esse? E aí eu convido vocês para fazerem uma reflexão aqui. Primeiro, o que vocês enxergam? E aí, lembrando, eu tenho que... Renata, só confirma comigo se eu preciso descrever as imagens, se as meninas estão aqui. Porque daí eu vou precisar descrever cada imagem. Pode descrever as imagens, por Então, gentileza. são várias, ó. Então, aqui a gente tem... Eu queria que vocês olhassem para essa imagem. Estão muitas pessoas, elas estão vestidas iguais, estão num campo, estão espalhadas. É como se fosse um monte de pessoas iguais. E daí tem uma interrogação grande. Tá, e daí? O que eu faço com isso? Quem sou eu nesse lugar? E aí a gente precisa entender aonde a gente está e que paradigma que a gente está vibrando, que ideia é essa que a gente está vibrando, para a gente entender para onde a gente quer ir. E que paradigma é esse? A gente está num paradigma cartesiano aqui, onde todo mundo está ali perdido, ninguém sabe para onde vai, existe uma dualidade entre o sujeito e o objeto, uma coisa, outra coisa, as coisas são cindidas. Existe aí a informação de que tem que ter um certo e tem que ter um errado. Então, estou falando de um paradigma, para depois a gente entender o outro paradigma, que é o paradigma sistêmico, para a gente ampliar a consciência e entender isso daqui. O que é aqui nesse paradigma, a fragmentação, existem as partes fragmentadas, a gente não olha o todo. Então, por exemplo, assim, você vai no médico, você tem que ir no médico lá olhar o seu coração, está fragmentado, é como se não olhasse para você inteiro, como ser humano inteiro. E esse é um paradigma cartesiano. Nesse paradigma, a mente, ela é gerada somente pelo cérebro. Então, o que é importante? É o cérebro, é isolado do resto do universo, que gera um pensamento linear dentro da caixa. O mental e racional são a base do entendimento. E aonde está o sentir? Essa conexão com o neurônio do coração. Aonde fica esses neurônios do coração que a gente vai para o sentir, não é incluído aqui. O pensamento é baseado em causa e efeito, em punição, vai precisar ter um culpado e um inocente. Aqui entra a questão da vítima, que a gente olha depois lá na frente. Então, se eu sou vítima de alguém, existe aí um perpetrador, e a minha autorresponsabilidade? E a minha falta de consciência? Então, tudo isso a gente está refletindo aqui. E essa postura ela é mais inflexível, a gente não tem possibilidade de mudar. E quando a gente vai para um entendimento do sistema, a gente precisa entender o que é um sistema. Então, eu vou dar aqui conceitos básicos para vocês, para a gente entender como fazer a migração para esse novo paradigma. Que vocês estão vendo a imagem, de um lado tem ali um ser humano, e olha dentro desse ser humano, o que acontece dentro do ser humano? Olha lá, todos os sistemas conectados, coração, pulmões, cérebro, corrente sanguínea. E isso tudo tem uma ligação neural ali, esse campo de informação que existe aí, esse todo, está conectado com o externo, com essas pessoas externas. Então, esses pontinhos azuis, esses risquinhos azuis, o que isso simboliza? Isso, gente, é um sistema na vida real. A gente está conectado com todas as pessoas, principalmente as próximas da gente, as que fazem parte desse nosso sistema familiar, sistema relacional, sistema ali organizacional de trabalho, principalmente. E o movimento de uma pessoa
vai interferir no movimento da outra. É por isso que a gente fala dessa interconectividade dos elementos. Um está conectado no outro. E aí eu trago mais uma imagem para a gente ampliar. Então, aqui aparece um ser humano, eu, e você se coloca nesse lugar desse humano, de braços abertos, numa paisagem, olhando para todo, para o cosmos infinito. E aí a pergunta é: será que estamos sozinhos aqui? Somos só nós nesse lugar aqui, planeta Terra? Esse é o convite para a gente sair da caixa hoje, para a gente ampliar essa consciência e para a gente pensar além. Para a gente querer resolver as nossas questões de trauma, olhar para a nossa própria história, mas para a gente seguir, para a gente fazer diferente e a gente entender o que mais tem. E aí eu trago esse conceito de unidade. O que é unidade? Unitas, no grego no latim designa a qualidade do que é único e indivisível. Unidade designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade, ou seja, nós somos. Para frente vai ficar um pouquinho mais claro. Um átomo é como se a gente fosse assim uma partezinha, um átomo semente de uma grande árvore. A gente fosse ali uma folhinha de uma árvore criadora universal. E aí eu trago mais imagens para vocês observarem que diferença que existe entre essas imagens. Se nós somos fragmentados naquele pensamento cartesiano, tudo fragmentado, tudo é uma parte. Olham nessas imagens e eu já vou começar a descrever elas para quem depois precisa entender as imagens. Qual a similaridade das imagens? Eu quero que vocês entendam isso, que vocês percebam aonde está essa unidade, essa pequena partícula e aonde está o todo. Não são tudo, não é tudo igual. Porque aqui a gente primeiro tem a imagem de um cérebro dos neurônios. Olham as conexões, as sinapses. A ligação, a conexão, elas vão acontecendo. Depois da imagem abaixo, tem as células dentro do nosso corpo. Não é uma célula igual a outra, lá andando na nossa corrente sanguínea. Aí a gente vai para a árvore, a folha da árvore não é uma parte dessa árvore, desse todo. E aí a gente vai para a suculenta, olha a suculenta, cada pedacinho dela é uma parte igual do todo. E isso é fractal. E aí a gente vai para o cosmos infinito, aonde está o nosso planeta Terra. E aí o convite é para a gente ampliar a consciência e começar a olhar com outros olhos. Então, quem somos nós nesse universo maior? E aí a gente precisa entender o que é um sistema. Para a gente entender esse novo paradigma, esse paradigma que tudo se conecta, a gente tem que entender o que é uma consciência sistêmica. É uma consciência ampliada desse todo, que possui fragmentos com uma finalidade única. Qual é a finalidade? Interdependência dos elementos. Com a interconectividade dos elementos, das pessoas, então eu, com meu pai e minha mãe, e com todos os fatos que aconteceram nessa história, vocês, cada um de vocês ali, o que aconteceu. Então há essa informação que a gente fala que é no campo, ela se comunica. A mente aqui está integrada numa mente universal cósmica, que a gente chama uma consciência interdependente das outras consciências integradas. O sistema, ele movimenta e influencia. Gente, eu sei que isso aqui é um pouco teórico, mas eu preciso situar vocês para quem nunca viu esse conhecimento. Então, entender
como que a gente migra de um paradigma para o outro paradigma, para a gente entender aonde está essa ligação, o que acontece numa constelação, por que a gente sabe o que está acontecendo ali no campo? É essa interconectividade dos elementos e dos fatos. Aqui eu estou falando para vocês do ponto de vista da ciência, o que é comprovado pela física quântica. E aí eu queria dizer para vocês, deixa eu ver se vocês estão acordados. Então, eu sei que eu falo rápido, né? Eu vou tentar falar mais devagar, gente. Qualquer coisa vocês gritam. É que eu ligo o botão de play e vou. Ó, 95% das informações que existem em nós, que existem no nosso sistema, 95% está no inconsciente, a gente não lembra. Gente, nós estamos falando que essa mente pensante, esse cérebro, ela lembra de 5%. Só que os outros 95% influenciam a nossa vida hoje. E eu faço o que com isso? Então, quem me comanda, quem me governa, é um inconsciente, talvez traumatizado, que eu não tenho informação, que eu não sei nem o que aconteceu. Por que a gente vem lá da gestação? Por que a gente vai querer olhar ali para as questões do trauma? Porque o que é um trauma? É uma bolinha. Pensa numa bolinha lá dentro de vocês. E ela está congelada, ela está parada. Quando a gente vem ativa, que seja numa vivência de constelação, que seja num renascimento, que seja numa terapia, quando a gente consegue acionar e aquilo, tuf, é o que a gente chama no Matrix, nas terapias energéticas, esse eco, o eco faz tuf, ele vem para o consciente. E quando ele vem para o consciente, significa que ele está pronto para vocês olharem, para vocês integrarem dentro de vocês. E aí esse inconsciente, ele começa a parar de governar vocês, porque vocês vão tomando consciência da história de vocês. Seguindo aqui um pouquinho com conceitos, aqui, nesse conceito de consciência sistêmica, todos nós somos autorresponsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Aí você vai dizer assim, ah, tá bom, Marisa, então você quer dizer que eu nasci naquela família, passei por tudo que eu passei, nananá, 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 e eu tenho autorresponsabilidade? Tem. Porque talvez existe aí um conceito, e aí vai de cada um acreditar ou não, que a gente escolhe a família que a gente vem. E por que a gente escolhe esse pai e mãe que a gente vem? Porque é justamente essa consciência cósmica, e a gente sai da caixinha, do fragmentado, que existe só essa existência, que a gente veio para passar por uma experiência para evoluir. E óbvio, talvez você não pense assim e tudo bem, eu deixo aqui informação. Não deixo. E cada um recebe quando estiver pronto para absorver esse conhecimento. Cada um vai receber e conectar com isso quando for o tempo e quando fizer sentido. Ok? E aí a gente vai para um conceito de consciência e livre-arbítrio, a autorresponsabilidade. É quando mudamos essa postura interna nossa, dizendo assim, ó, tá bom, foi isso que aconteceu. O que eu preciso fazer para integrar, para olhar para esse meu inconsciente, mas o que eu preciso fazer para mudar daqui para frente? Porque o mudar daqui para frente, gente, não vai depender do outro. Não vai depender de pai e mãe, não vai depender de cônjuge, não vai depender de filho, não vai depender de nada, só depende de mim. E aí a gente vai um pouquinho aí ampliando esse entendimento do que é uma consciência sistêmica em evolução. É o pensamento sistêmico, a gente entender como funciona esses elementos, é o que eu já estava explicando. Aqui eu estou reexplicando para depois vocês visitarem os slides,
vocês lerem, vocês entenderem melhor. É um conteúdo que eu quis deixar mais completinho aqui para vocês, para entender o que é essa mudança de consciência, da gente passar do cartesiano para o sistêmico. E aí o que é importante? Mapear, estudar e compreender as estruturas de cada sistema. Entender o contexto familiar que a gente vive, entender da onde a gente veio. Lembra, os 95% tá lá congelado, tá lá traumatizado, tá lá paralisado, e eu não lembro, mas está interferindo na minha vida. O que eu faço com isso? E aí, o que a gente precisa? Por que vem a IOPT maravilhosa, que eu amo de paixão, mudou totalmente a minha vida e o meu conceito também de constelações? Porque a gente começa a entender que quanto mais forte for esse nosso eu, o eu saudável, menos a gente vai precisar cumprir regras e funções do sistema. E lembra que a Renata deu a aula lá, que função lá que o bebê recebe quando a mãe engravida? A gente vai revisitar a função aqui. Tá tudo ligado, gente. É uma sequência lógica. Dependendo da função que eu recebi, eu me conecto com essa função, eu preciso ser aquilo no meu sistema, a salvadora, o bonzinho, a vítima, a pessoa que é doente. E aí, eu passo uma vida nesse lugar e não avanço. E fico preso nessa necessidade de estar ali nesse pertencimento para me sentir amada, validada, que a gente também vai ver para frente. Ter uma autonomia, entender o que a gente quer, entender o que é esse pertencimento que eu chamo rígido, aonde eu tenho que seguir a função que me deram e eu não vou para a minha singularidade. Eu não tenho um querer. Por quê? Porque se eu for para o meu querer, eu perco ali essa validação que eu ainda espero, esse vínculo que eu ainda espero. E aí, como eu vou ser eu? Por exemplo, se eu queria estudar e na minha família a regra é não estudar, que é o meu caso. Eu fui a primeira a fazer faculdade. Então, imagina se eu fico presa na lealdade, na regra do sistema e não evoluo. Não vou para a minha autonomia. Eu não avanço. E o convite é: quanto mais forte for esse eu, menos ela vai precisar desse contexto do sistema. Para a gente trabalhar esse eu, integrar as questões que eventualmente aconteceram, difíceis. Lembra lá do trauma? O que é o trauma? A Renata falou? A estrada. Tá indo, caminhando, acontece o evento, eu paraliso, eu congelo. Puf, fiquei parado aqui. Daqui para frente não tem estrada para mim. Então o convite é eu voltar para essa estrada, acolher aquilo que aconteceu lá e seguir caminhando daqui para frente dentro do meu querer saudável. E aí aqui a gente começa a ver os bonitos agora. Olha isso. E aí vocês se conectem com a galera aí. Eles estão todos aí com vocês. Todos, gente. Porque eles querem essa evolução também. E aqui vocês vão entender um pouquinho por que eles querem essa evolução. E eu coloco assim, ó, na linha dos pais de vocês, porque essa aula é para vocês. Então aqui a gente vai na linha dos pais de vocês. Tudo recomeça com, ó, recomeça, eu coloco. Porque nessa consciência evolutiva, sistêmica, cósmica, multidimensional,
Existe uma consciência e evolução, não termina. Não termina com a morte. A gente está recomeçando essa história. Então, tudo recomeça com o encontro de duas pessoas que podem estar saudáveis ou não saudáveis. Quando tiveram lá um encontro, na balada, não sei, depende como foi, se foi violento, se não foi violento, como você chegou. Lembra que a primeira aula foi pesada, mais densa da Renata? Ó, teve até um joinha aqui para vocês, ó. Um joinha. Por quê? Porque eu não sei qual o contexto da minha concepção. Qual é o convite? É vocês se conectarem com essa concepção para entender o contexto dela, para entender aonde vocês estão desses pais, em que lugar que vocês chegaram, que função que vocês receberam. E aqui a gente vai só olhar um pouquinho o sistema. Então, lá nos bisavós, lá atrás, para a gente chegar aqui até os filhos de vocês, o que acontecia? Em que época que a gente vivia? Ó? Inconsciência total, gente. Segredos, muitos excluídos por doenças, por uma série de questões, por suicídios, por homicídios. Eram pessoas excluídas, os abortos não eram incluídos, não eram pessoas vistas. Na minha história, na minha família, tem um caso muito típico, assim, de uma pessoa excluída, que depois a gente foi fazendo a inclusão gradativamente. Ele era filho de uma tia-avó minha. E ela, olha só, ela engravidou, ela era solteira. E eu falo isso sempre pedindo a permissão desse sistema. E ela engravidou, ela era solteira. Já não podia. Primeiro que não podia ter relacionamento com alguém estando solteira, né? E ela se relacionou e engravidou. E aí, assim, ó, para não parar aí a tragédia, dentro do sistema, esse parceiro, esse namorado, ele morreu. E aí ela foi uma mãe solteira. E esse menino, na vida adulta, ele foi um excluído. Ele, obviamente, ele acha que tinha esquizofrenia, não teve diagnóstico na época, mas ele foi um excluído. Ele não foi aceito. E isso traz sintomas, gente, para os descendentes. É esse o convite para a gente olhar para a nossa história, para a gente colocar cada um ali bonitinho, sabe? A gente fazer essa nossa árvore linda, isso na formação a gente vai fazer, numa dinâmica linda, construindo essa árvore de um por um. E a gente vai se conectando com eles, a gente vai trazendo mais informações e tudo começa a se acalmar. É um processo, é o gradual. Vamos para os avós que a gente tem que seguir. Continua na inconsciência, crenças, dogmas. Aí que entra o dogma religioso, a punição, o pecado e as repetições do sistema ali inconscientes. Nas lealdades, que para frente a gente vai entender um pouquinho melhor o que é uma lealdade em si. E aí a gente chega nos nossos pais. Nos nossos pais, eu coloquei aqui consciência, e aí vai depender de cada sistema, tá? Alguns já têm os pais com mais consciência, mas ainda têm sintomas de dificuldades. E os outros já estão num passo seguinte. Então, cada um vai ter que organizar o seu. Cada um vai ter que ali entender dentro do seu sistema onde estão essas informações. E olha como vai ficando leve. Se eu não faço por mim, eu faço pelos descendentes. Se eu não tenho coragem de fazer por mim, talvez se eu tiver um filho, se eu tiver um neto,
e eu identificar que eles já estão repetindo, e a gente teve essa história aqui, que eu não lembro agora o nome, e eu não vou falar aqui a questão porque não estava sendo gravada, enfim, foi um caso prático, mas você lembra lá na primeira aula, aquela questão lá que os filhos e os netos estão indo para questões ali já de esportes radicais, lembra? A pulsão de morte, lembra um pouquinho? Então eu tô parado no dogma, só que se eu tomo consciência, eu rompo com essa lealdade, eu digo, ó, o que aconteceu ali eu deixo e eu sigo. E olha que exercício lindo, isso que a gente faz na formação, é isso que eu faço em cada atendimento que eu recebo, em cada constelação que eu faço esse genograma com as repetições, com as identificações. Isso daqui é base, 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 base. Para essa terapia sistêmica, para essa terapia do trauma da Má, identidade, a lembra de gente tem descrever as imagens, por favor? Pois é, aqui eu tenho um genograma, gente. Então, quem está assistindo, ouvindo, aqui a gente vai botar assim as casinhas. Então, um lugar para você, se você é menino ou menina. Então, tem o quadradinho, tem a bolinha, e tem os tracinhos dos ancestrais, pai e mãe, os avós, para a gente ir identificando dentro do genograma. Então, quem foram, os nomes, morreram de quê, faleceram, quando, idade, teve abortos, não teve abortos, aonde teve abortos, em que lugar, em que momento da família isso aconteceu, aonde houve um excluído. E aí, descendo, tem os descendentes. Vocês estão vendo que tem assim, embaixo aqui, vocês podem conectar menina ao menino, menina é a bolinha e menino é o quadradinho. Então, quem são vocês? Se vocês têm filhos, então eu coloco assim, 5 possibilidades aqui, ó, embaixo de vocês. Quem são os filhos de vocês? Qual a ordem de chegada de cada um? Se primeiro aqui teve um aborto e aí eu tenho um filho aqui, quem é o primeiro? É o que foi abortado, que não veio. Esse que nasceu é o segundo na ordem de chegada. Isso daqui daí já é um dos princípios sistêmicos que a gente vai identificar aqui no genograma. Aonde cada um deve estar. E às vezes, gente, isso a gente consegue identificar muito na constelação familiar, e eu faço mais o modelo da estrutural, é quando tem um fora de ordem. Então, eu tô ali, eu sou o primeiro filho, mas na realidade eu não sou. E eu ainda lembro, como Renata falou, eu recebi o nome do que não veio. Já recebi o nome, e eu acho que eu sou o primeiro, mas eu não sou o primeiro. E como fica a minha vida? Peso que eu carrego, e eu tenho que fazer por mim e por ele que não pôde vir. E aí talvez eu fique pulsando nessa energia aí do também eu quero ir. Como que eu estou aqui se ele não pôde vir? E aí às vezes também eu não vou querer ficar. E eu tenho uma tristeza dentro de mim, eu não sei nem porquê. E isso aparece muito no gêmeo. Então lá intrauterino, e eu aqui é aí um depoimento. Eu vou só interromper um pouquinho. Eu sou gêmea e, sei lá, tem uns 3 anos que eu descobri só, eu já tinha feito várias constelações. Lembra que a Renata falou do gêmeo sobrevivente, que tem o gêmeo que foi, e eu sou uma gêmea sobrevivente. E eu, gente, assim, ó, eu acordava todas as manhãs, eu sentia uma tristeza profunda. E quase todos os dias eu chorava um pouco. E tinha dias que eu me sentia uma louca. Porque eu não tinha motivos para chorar, eu não tinha motivos para estar triste. Tudo na minha vida fluindo, trabalhando com filho, vida prosperando, tudo acontecendo, e eu triste, e eu triste. E aonde houve a mudança de chave?
Ai, quando o bonito do gêmeo apareceu, a Renata estava junto, foi num renascimento, e depois eu confirmei numa IOPT. E aí eu pude me despedir dele, desse meu irmão. E aí foi um processo de luto, Renata falou do luto, como eu fui liberando esse luto dentro de mim. Eu não choro mais de manhã. Eu acordo bem. Eu acordo bem, disposta, ativa, querendo fazer 1 milhão de coisas. E é isso, é para vocês refletirem. Lembra, o inconsciente, ele tá lá e ele tá atuando na minha vida, mas eu não tenho consciência. E às vezes eu fico ali me cobrando, o que que é isso, me punindo e não vai e não acontece. E eu quero fazer uma faculdade, eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar de emprego, eu quero e não vai, não acontece. E às vezes eu tô presa numa memória de dor, de luto, numa lealdade de alguém que foi e não ficou. Amiga, eu posso Seguindo. compartilhar algo pessoal de Se for você, rapidinho, porque eu tenho bastante tempo ainda para da falar aqui, sua, senão no das, final. No de um final, detalhe dessa vai. questão de como nós atraímos pessoas para o nosso campo, independente se sabemos da informação ou não, dessa relação da verbalização, porque há 3 anos atrás eu estava em uma constelação do esposo da Marisa e eu identifiquei uma menina, uma gêmea, eu fui essa gêmea. E depois de 1 ano desse fato, foi que em um renascimento, Marisa encontrou o gêmeo dela, apareceu esse gêmeo em um renascimento. E eu acho tão linda essa história, porque ele tinha perdido uma menina, ele não sabia, e Marisa havia perdido um menino. E Marisa está com o esposo dela, né? Eles se conheceram desde os 16 anos, eles estão juntos. Então, olha essa busca inconsciente dele estar buscando essa gêmea e ela buscando o gêmeo, né? Era isso. Ai, tá bom, tinha a ver com a minha história. E aí, sim, gente, e aí tem mais uma frase que Franz Rupert traz nos workshops dele, e nos livros dele também, os traumas se conectam. Uhum. Os traumas se conectam. E aí, quando eu também descubro isso, muda a relação conjugal, gente, porque eu não vou para o relacionamento por causa dessa carência, desse luto. Eu começo a identificar o que é saudável no relacionamento e o que não é. E, gente, eu tô casada com meu esposo há mais de 25 anos. A gente tem um renascer dentro do relacionamento todos os dias. E na formação a gente vai falar de relacionamento também, e o que vem esse parceiro na nossa vida para nos ensinar, cada parceiro que passa na nossa vida. Ele traz o inconsciente dele e a gente traz o nosso. E às vezes aqui no dia a dia, aquela rusga, aquela confusão. E aí, sabe quem está brigando? São as lealdades de cada um, porque não sobra nem a parte saudável para viver em um relacionamento. E aí, os meus 20 anos aí, cuidando de famílias dissolvidas, quando eu ainda estava advogada, não adiantava mudar. Porque se a pessoa não tomasse consciência, eu fazer esse movimento com o direito sistêmico lá em 2019 e começar a levar essa consciência para as pessoas, então o que eu percebi ali? Divorcia, mas logo já está com uma outra pessoa, mesmo padrão, gente. Não está evoluindo. Não adianta trocar 6 por meia dúzia.
tem que ir para a mudança, mas para a mudança evolutiva, transformativa. Porque você não dá um trabalhão danado, gente, de se casar, depois você casa com outro, e aí vai para o outro, e daí vai para o outro, você só vai repetindo. Quando o convite é para a gente olhar o que esse parceiro está nos espelhando, para a gente olhar na nossa própria história. E seguimos. Ai, as cabecinhas de vocês. No final, vocês podem fazer um monte de pergunta, tá? Eu preciso seguir aqui. Já vou pular esse genograma, porque é muita coisa. Vamos lá. E aí, gente, olha só essa imagem. Eu vou descrever ela. Eu quero que vocês se conectem com a imagem. E por que eu trago aqui muita imagem? Para a gente trabalhar os outros sentidos e não só somente pensante. Olhos, essa percepção corporal que a gente exerce muito ali nas constelações. Eu quero que vocês sintam. Agora eu quero que vocês sintam o que essa imagem representa para vocês. Primeiro, a imagem base é aquela das pessoas todas iguais, perdidas ali num campo, cada uma para um lado, desconectadas, vestidas iguais, parecem uns robôs. E tinha uma interrogação lá atrás. Agora tem alguém ali querendo voar, saindo daquele meio, mas ainda está carregando o quê? A interrogação junto, e tá aí agora, para onde eu vou? Esse é o convite. Para onde você quer ir na sua vida a partir de hoje, independente de tudo que aconteceu na sua história até esse exato momento. São 19h53 do dia 14 de março de 2024. Linha do tempo, a gente vai falar na última aula. Passado, presente e futuro. Só existe o agora, gente. O que foi, foi. Daqui para frente, o que vocês querem? Aqui eu vou passar rápido, porque eu vou explicar uma por uma depois. Qual a função que vocês receberam? Eu vou falar sobre função. Que expectativa projetaram em vocês? Era para ser salvador, o cuidador, o que vai cuidar dos negócios, o que vai cuidar do pai e da mãe da velhice, o que vai substituir o irmão que não veio, aquele filho que abortou, ou alguém que morreu, um ente querido que faleceu. Então eu recebo o nome do ente querido que faleceu. Que expectativa que estão projetando em cima de você? E tá na informação da sua vida, e você nem tem consciência. As regras explícitas, aquela noite que todo mundo fala, é isso, aquilo, enfim, todo mundo conhece, mas tem as regras implícitas, veladas, que comandam o sistema, e a gente vai falar um pouquinho. Se no sistema existe histórico de abuso sexual, de mulheres que são abusadas, pode ser uma regra implícita no sistema. Não se fala sobre abusos, mas as mulheres continuam sendo abusadas. E aí talvez se crie uma regra de que os homens não cuidam das meninas quando crianças, numa maneira do clã feminino ali se proteger. É uma regra que ninguém fala. Não significa que não vá continuar a perpetração dos abusos, mas entende onde a regra é criada? A regra é criada para proteger algo. E ela não é falada. Numa família onde o divórcio não acontece, ninguém se divorcia. Vem alguém querer divorciar, vem o sistema em cima. Não, porque pensa, olha isso, olha aquilo, não pode. Aliás, estou atendendo um caso aqui que está os dois sistemas em cima. Não querem o divórcio. Onde fica a autenticidade e autonomia de quem não quer mais o relacionamento?
E aí, se você recebeu um mérito é algo ali maior que você recebeu, entrou no lugar de alguém. Pertencimento. O pertencimento é um dos princípios que a gente estuda na familiar, que foi trazido por Bert Hellinger. E aqui, a gente, com o entendimento da IOPT e da estrutural, tá? A gente vai para uma evolução desses princípios e a gente entende que esse pertencimento ele pode ser rígido. Se eu estou preso na lealdade, se eu não consigo ser quem eu quero, se mesmo estando num relacionamento abusivo, eu não consigo me divorciar, eu não consigo sair, se eu quero mudar de cidade, de emprego, eu não consigo. Se a minha família vem de uma família de concurso público, ali pai, avô, e tem gente aqui que vai entender o recado, e aí eu quero fazer outra coisa, e aí o sistema é forte, diz assim, tá, mas o concurso te dá garantia, o teu dinheiro e não sei o quê, e aí você começa buscando outras coisas, e aí vem todo mundo aqui no ouvido, ah, mas isso. E aí vem a decisão. Lembra que a Renata também falou, e se? E se? E se lá na frente você olhar para trás e dizer assim, como teria sido minha vida se eu tivesse ousado e tivesse seguido a minha singularidade, o meu querer? E aí a pergunta é, eu posso manter a minha singularidade e mesmo assim me sentir pertencendo? A gente vai descobrir ao longo dessas aulas. Eu já vou dizer que sim, gente, a gente pode. A gente pode, a gente deve, a gente não precisa ficar preso no pertencimento, muito pelo contrário, o sistema precisa evoluir, a mudança é boa para todos e vai depender de um fazer esse movimento. Aqui a gente tem uma imagem que por ela, por si só, já diz tudo. Isso é vínculo. É um bebezinho segurando no dedo ali da mãe ou do pai, bebezinho calmo. Ó, gestação, lembra? O que todo bebê precisa para não entrar no trauma? É essa imagem, gente. Ele se sentir seguro em cada acontecimento na vida, enquanto ele não tem autonomia. O bebê precisa disso. E aí a gente vai tomando porrada desde que a gente nasce, né? Se virando sozinho. E é um trauma em cima do outro. Como que eu vou estar nessa calma? Como que eu vou estar nessa serenidade na vida para estar num relacionamento saudável hoje, para buscar a profissão que eu quero, para ganhar o dinheiro que eu mereço? Se eu não tenho essa calma, essa serenidade? E isso nós humanos precisamos e buscamos. E aonde que a lealdade acontece? Tudo por essa dita lealdade maravilhosa. Por uma justa razão. Qual é a justa razão? Simples, que eu estava falando, vínculo. A gente precisa dele. E por ele, pela necessidade de nos sentirmos amados. Simples assim, desde a barriga da mãe. Nossa, desejamos essa gestação, você é muito bem-vindo, você vai ser. E se o bebê não sentir isso? Né, Renatinha, lá na concepção? E aí? O trauma já começa lá, gente. E aí vão ter outros acontecimentos ao longo dessa gestação que só vão retraumatizando. Por que que a gente começa essas aulas falando vida intrauterina? Porque tudo começa na concepção, na reconcepção, nesta concepção, neste recomeço, nesta família que agora escolhemos. E aí, o que é uma lealdade, será? Vamos esmiuçar um pouquinho ela?
essa dita lealdade. Segundo Ivan Nagy, a elaboração da lealdade é determinada pela história da família. Então, cada família vai ter a sua lealdade e ela vai se repetindo, gente, de uma geração após a outra. Lembra lá do genograma? Por que a gente precisa fazer aquele genograma? Aquilo lá é base, 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 para a gente identificar aonde tudo começa. E a gente começar a romper os vínculos, esse monte de emaranhado que Helling falou, que a gente está emaranhado no sistema, a gente está preso pelas histórias dessa família, pelo tipo de justiça que essa família espera, e aí vem o sentimento de injustiça, o que aconteceu, as perdas, as mortes, as falências, aí a gente vai ver isso nas empresas, quando a gente faz constelação de organizacional, de empresa, a origem da empresa, a gente coloca lá, às vezes o sócio vem trazer uma questão ali pontual de um produto ou algo que eu faço organizacional também. A minha querida Silvia, que foi minha colega na turma do professor Cecílio, na formação de organizacional, quando aparecem lá as falências ou as dificuldades nas empresas, está aqui. Às vezes é de uma geração para outra e a gente começa a olhar lá desde o início dessa empresa, onde tudo começou, porque a lealdade está na empresa também. Cada grupo, cada nação, cada grupo religioso, profissões, grupos de esportes, vão ter pessoas, vão ter os seus mitos. O que é o mito? Mito é aquela pessoa que dita as regras, é aquela pessoa importante. Então, lá na família de vocês, quem é aquele que quando fala todo mundo escuta, todo mundo tem dificuldade de não cumprir aí o que está falando? Sempre vai ter alguém. Não precisa ser necessariamente pai ou mãe. Pode ser um avô, uma tia-avó, pode ser alguém próximo que se respeita, pode ser um líder religioso. No esporte se vê muito isso. Nas profissões, aquele profissional é o que sabe tudo. É o que dita as regras. Base das lealdades familiares. Ô, Renata, quanto tempo eu tenho ainda? Porque eu tenho bastante coisa para falar ainda. Sigo, né? Tá todo mundo dando conta, gente? Faz um joinha aí. Sim ou não? Pode seguir. Vamos seguir. O que é a base? O que começa? Lembra? O que começa lá uma lealdade é a necessidade do quê? Do vínculo. E qual é a base para a gente entender qual é a base de uma lealdade? A base é a identificação. Com quem a gente se identifica lá no sistema nessa necessidade de vínculo. É mais com o pai, é mais com a mãe. E se meu pai e a minha mãe foram, e aí a gente vê isso muito a partir da teoria do apego, foram evitativos, não estavam ali disponíveis, às vezes a gente busca esse vínculo saudável num tio, numa tia, numa avó, num avô, ou eles não estão presentes mesmo, trabalham muito. Aonde está essa nossa identificação? Lembra a mãozinha lá da criança segurando? Aonde ela sente essa segurança? Depois, lá na primeira infância, até os 7 anos, é onde essa estrutura psíquica se forma. Quem é esse porto seguro para essa criança? É essa pessoa que vai ser ali a base da lealdade. Porque é uma pessoa que validou, que amou e protegeu em algum nível. A gente só não sabe se foi só saudável ou se teve violência também, se teve abuso também. É isso que a gente precisa diferenciar. A base da lealdade, a identificação. Então, eu tenho as coisas boas, sim, todos nós temos, senão não estaríamos aqui.
Mas o que mais aconteceu? E é esse o convite, a gente olhou a gente olhar esse e se tiver mais alguma coisa? Porque se a minha vida está fluindo, está tudo resolvido, que é meio difícil, a gente sempre tem um nozinho aí que a gente precisa desamarrar. Aonde está pegando? Aonde isso começou? A criança naturalmente quer pai e mãe. O vínculo ele começa com esse pai e mãe. Os pais eles exercem esse poder sobre os filhos e há um poder e há uma subordinação dos filhos. Então é aquela frase lá tradicional que a gente ouve na familiar: por amor a você eu sigo o seu destino. Só que se o seu destino não foi bom, lembra de novo, gente, para vocês entenderem o exemplo que foi falado na primeira aula aqui. Por amor a você, eu sigo um destino que eu nem sei qual é. E não é um destino tão bom. E eu sigo. Até eu tomar consciência e dizer não, basta. Eu deixo esse destino difícil com você. E eu escolho viver a minha vida e fazer as minhas escolhas. Aqui é a base de tudo, gente. Toda criança busca esse vínculo, essa proteção. Para receber afeto, muitas vezes ela vai perder essa autenticidade, essa singularidade. E aí que era o que eu estava falando. Pode ser uma identificação saudável, ok, a gente pega e segue, mas e se não for saudável? E aí a pergunta é: para que esse filho foi gestado? Aqui vocês já tiveram aula sobre isso. Então eu trago de novo a pergunta, é para vocês ligarem os pontos das aulas. Qual a função? Para substituir alguém, para salvar alguém, para cuidar de alguém, para ser o sucessor na empresa, quando a gente leva isso para a empresa. Quando tem empresa, gente, empresa familiar, a família quer um sucessor, porque a empresa significa o quê? A empresa é um negócio, tá? Pode ser uma quitanda. É uma empresa familiar, ali uma banquinha de revista, de jornal, é uma empresa familiar. A empresa quer o quê? A sucessão. Porque a empresa é considerado o quê? É considerado um filho. E vocês sabiam que essa empresa pode ser o filho mais velho? E aí vocês não estão nem na ordem de prioridade quando a gente coloca isso no genograma e a gente faz a dinâmica da empresa com a família. Às vezes quem aparece nesse primeiro lugar, gente, não é nem o filho, porque esse genitor tem essa empresa como um filho, e isso a gente vai ver lá no divórcio, quando tem uma empresa familiar precisa partilhar, é um caos. Como que eu vou abrir mão de um filho para o outro? E aí a partilha da empresa não acontece, só que se há um litígio, eles não se entendem, não há diálogo, não dá para seguir como sócios, e aí faz como? Na sucessão, nos inventários. Por que os inventários demoram tanto? Tá tudo aqui. E aí eu fico falando até amanhã. Como funciona a identificação? Como essa identificação vai acontecer dentro do sistema, tá? De forma muito rápida e muito breve. Por duas formas: introjeção, Renata já falou, tá? É a base do trauma. Por amor a alguém, eu deixo de me sentir e eu sigo alguém. É como se introjetasse parte dessa pessoa, que eu tenho essa identificação dentro da minha psique. E aí, na constelação Iopiti, a gente vê isso claramente. Quando um elemento está ali identificado com alguém que é um terceiro, e tá tudo confuso, e ela não consegue elaborar, não consegue entender,
está emaranhado dentro da psique dela. E como acontece essa separação? Quando a gente traz um outro elemento para desidentificar. E aí a gente consegue observar na constelação quando há essa separação, dessa introjeção. A Renatinha está falando sim, significa que eu aprendi aula de trauma, né? Significa que eu estou fazendo a constelação certinha, né? Gente, eu sou da primeira turma de OPT, da Renatinha e do Yuli, tá, gente? Ó, ralei estudando. Amo. Só que eu já conhecia a Renata antes disso, tá? É antiga a nossa história. Ó, voltando aqui, como funciona a identificação? Então, por introjeção, quando eu intensidade desse, por você eu vou fazer faculdade de direito, por você eu vou fazer medicina, por você eu vou continuar nessa empresa, nem que eu me esborrache, nem que eu acabe com o meu relacionamento, mas eu vou continuar nessa empresa, eu vou ser o sucessor, mesmo que essa empresa seja um fardo na minha vida, mesmo que eu não queira estar lá. Mas por você eu vou. E o meu eu? Seguimos. A outra parte, a outra forma de estar identificado é no luto. Renata também trouxe as fases. Então, quando alguém falece, e se essa pessoa era um mito no sistema, se essa pessoa era uma pessoa forte, era o que ditava as regras, gente, necessariamente vem alguém e, ó, pimba, ocupa o lugar. Se a gente colocar um quebra-cabeça e colocar na constelação, então vem o fator morte desse mito. Ele fisicamente sai, a função dele, a função deixa de existir. Não. Vem alguém e faz assim, ó, tchu! Agora eu deixo de viver a minha vida e assumo seu lugar. Isso é muito comum quando alguém falece, um pai ou uma mãe, e um dos filhos vai para esse lugar. E aí a gente percebe nos divórcios, naquele mapeamento, gente, a pessoa depois divorcia. Sabe por quê? Porque ela foi para o lugar do pai ou da mãe. E a vida atual dela, do relacionamento, fica de lado. Quantos casos assim eu identifiquei? E aí, qual é o trabalho? Devagarinho a gente desidentificando, porque o que vai acontecer? O que o sistema precisa fazer para se autorregular? Porque existe um buraco ali. O próprio sistema precisa encontrar mecanismos de regulação para aquela função daquele mito ser dissolvida e haver uma evolução do sistema. Só que a evolução só é possível como, gente? Lembra no desenho lá atrás que eu mostrei, onde são vocês, pai e mãe, né? Inconsciência e consciência. Consciência é a chave. É entender aonde vocês estão e por que vocês estão ali. O que mudou com a morte de alguém na família de vocês? Como funciona? Aqui de forma muito rápida, porque eu já falei. Ó, lembra o bebezinho lá? As imagens agora, gente. Olha, as imagens dizem tudo, tá? Aqui é uma mão de uma pessoa mais jovem segurando uma mão assim mais velhinha, mais enrugadinha. A minha já tá quase assim, gente. Olha isso. Mas eu continuo com a mente e o coração saudável e jovem, é o que importa. Ó, eu continuo buscando esse vínculo. Vocês percebem que a mão do jovem está segurando a mão do mais velho? Eu não quero te perder. Eu não quero te perder. Eu não quero que você vá embora.
Por você eu faço qualquer coisa. E eu esqueço de mim, eu esqueço da minha vida. Eu esqueço quem eu sou. Isso aqui eu já falei, só está repetindo. A lealdade, ela vai estabelecer essa ressonância com cada membro. A projeção com quem eu estou identificada. E aí é assim, ó, quando há a morte, e a aula da Magda, e o que a Magda falou, a demora para internalizar o luto, para vivenciar o luto, a demora para essa dor passar. Por que a demora será? Se eu estou tão apegada, como que eu vou viver sem essa parte dessa pessoa dentro de mim? Quem sou eu agora? Tem um vazio dentro de mim, tem um buraco, eu nem existo. Porque quem existia faleceu, e a gente verifica isso aonde também, gente, é que eu vou pensando aqui, nos divórcios, quando não é a parte que dá causa no divórcio, e a pessoa vive o mesmo luto por 2, 3 anos, e aí vem os litígios judiciais. Por que tem o litígio, gente? Por que tem a briga? É o luto, eu não aceito. Porque eu preciso do outro dentro de mim. Óbvio que as pessoas não têm consciência disso e não reconhecem. E para a gente falar isso num atendimento é com muito cuidado, devagarinho a gente vai levando essa consciência. Para quê? Para aquele processo judicial não ter mais necessidade de existir. E aí, para a gente pertencer de acordo com a função, volta para a função que a gente recebeu, a gente vai precisar fazer algo para esses membros da família. E a gente vai cumprir obrigações. Então, eu volto a dizer, eu cuido do outro, eu cuido das finanças, eu cuido das terras, eu cuido da fazenda, eu tenho responsabilidades, eu que administro a empresa, eu vou ser o sucessor, tenho uma expectativa, eu vou fazer faculdade. A família vai ter orgulho de mim, porque agora eu sou doutora. E aí eu vou querer salvar todo mundo, resolver os problemas de todo mundo, como diz meu pai, querido do meu pai, os problemas de todo mundo. E eu vou botando os problemas de todo mundo na minha mochila, gente. E como fica a minha mochila? Eu fico assim, ó, exausta. Porque, primeiro, que eu não estou vivendo a minha história, a minha mochila. Eu não estou carregando a minha, eu estou carregando a dos outros. E se na minha família não estudaram, então eu vou estudar por todos. Tem uma expectativa. Agora você faz isso pela gente. E você recebe um mérito. Você é validada por isso. Ai, como eu sou importante, né? E eu passo a ser um mito ali. Todo mundo me escuta. E o meu eu se ferrando. É para vocês refletirem. Se a função de um membro muda, se eu decido mudar, o sistema todo muda. Se eu decido não cumprir a regra, o sistema vai precisar encontrar um mecanismo de autorregulação. Isso é automático. Isso a gente chama tecnicamente a homeostase do sistema. Ele precisa dar aquela ajustada, e para ajustar vai tremer na base, onde vem os conflitos. Ó, fogos, onde vem os conflitos, porque ninguém quer essa dinâmica, ninguém quer que eu saia desse lugar. O sistema quer que eu fique ali parada, cumprindo as obrigações, cumprindo as responsabilidades, tendo esse mérito que eles me deram.
Ai de mim se decidir sair desse lugar. Por quê? Lembra lá da imagem daquele humano do coração, as bolinhas, depois vocês voltam na imagem, aqueles fiozinhos azuis, o movimento de um faz com que todo mundo tenha que movimentar. E aí a fase mais difícil que a gente entra nessa tomada de consciência, que é o que eu falo, não basta constelar, não basta tomar consciência, a gente precisa desenvolver a habilidade, isso é um caminhar, de sustentar a mudança. A gente vai ver isso na aula de domingo, tá? O pilar de como a gente sustentar o polo da mudança. Não basta eu tomar conhecimento, não basta eu sentir, uau, agora eu sei o lugar que eu tô, não quero mais ficar, vocês se virem, eu vou cuidar de mim. Será que eu sustento? Será que eu dou conta? Ou o sistema vai me puxar para trás e eu vou sucumbir, vou voltar? Vocês estão vivos, gente? Tá todo mundo vivo? Regras implícitas. Quanto tempo eu tenho? Mais um pouquinho. Regras Todo mundo vivo. implícitas. Eu tô viva, Todo mundo vivo. absorvendo. Absorvendo, Absorvendo absorvendo. as informações. Gente, olha, eu condensei muita coisa aqui, coisa que assim na formação a gente vai assim, ó, a gente vai devagarinho, a gente vai esmiuçando, a gente vai trazendo exemplos, a gente faz dinâmica. Então a gente olha a teoria, faz a dinâmica, olha a teoria e faz a dinâmica, olha a teoria e ó, e vai se trabalhando, vai se trabalhando. É uma montanha-russa e no final a gente sai plena. Vai dizer que não é assim, Renata, uma formação? É assim. E a gente sai plena, a gente sai viva e a gente aprende a sustentar esse novo lugar. Ó, regras implícitas. Lembra lá que eu falei que o sistema ele cria regras que são explícitas, que todo mundo sabe, e são as implícitas. As implícitas são as veladas. E aí que a gente precisa caminhar um pouquinho para identificando, por isso que é importante lá o genograma. Aqui eu só trouxe alguns exemplos, depois vocês leem com calma, tá? Então, cuidar e ser cuidado, a prioridade do filho estudar, famílias em que um dos filhos, casado ou não, ele permanece morando com os pais, isso é muito cultural. Gente, isso no sul do Brasil, eu sou do sul, é muito cultural. Na minha família, a minha irmã mais velha, ficou morando lá com os meus pais, cuidando das terras dos meus pais, está seguindo lá a lealdade da família. E ela tá bem, tá feliz, é o que ela consegue fazer. E eu tenho muito orgulho dela. Porque é um movimento dela. Então, isso o sistema acaba fazendo. Tá, e se tem terra, quem vai continuar? Alguém tem que continuar. A mesma a coisa que eu coloquei, o consultório, a loja, a quitanda. Alguém precisa continuar. E aí entram também os segredos de família que estão nas regras implícitas. Porque o que é um segredo? O segredo é algo velado, algo que aconteceu. O nome já diz é segredo. O sistema não quer que ninguém saiba. E a partir disso se cria uma regra para manter aquilo em segredo. E aí a gente precisa mapear. E às vezes na constelação familiar ou mesmo na IOPT aparece aonde vem o segredo, o que está acontecendo, às vezes é o abuso e várias histórias, as traições, aonde tem regra implícita. Aqui eu coloquei mulher, mas é mulher e homem, tá? E aí a gente identifica em cada sistema como funciona. Quem ali tem energia mais forte, se é o masculino ou o feminino. Mulher não ganha dinheiro
e se ganha, muitas vezes ainda entrega para o parceiro. É uma regra que vem do sistema. Imagina, então, a mulher ganha mais do que o marido. Não vai funcionar. Pela regra implícita, até que a gente tome consciência. Tudo é difícil, tem a regra ali estabelecida. Então, se a coisa está começando a ficar fácil, venha, porque é uma crença, já está estabelecida. Não, vamos arrumar uma coisinha aqui mais para complicar. Renata não trouxe o caso lá da pessoa conhecida que tem quantas empresas? Já mais de 30? Talvez seja um caso, né? Para que facilitar? Se eu posso ter 2 empresas, eu vou ter 30. Imagina, minha vida vai ser super fácil. Uma administrando 30 empresas, gente, imagine. Vai e pensa, são 30 empresas para administrar. Eu estou numa regra implícita, porque é uma regra. Enfim, o que mais aqui? Quem é você no sistema relacional atual? Aqui eu só vou deixar perguntas para vocês responderem, tá? É uma reflexão isso aqui. Eu não consigo mudar aqui o espaçamento, gente. Agora eu mudei, isso eu não estou enxergando. Quem é você, gente, no seu sistema? Lembra que eu falei lá no início, tinha as bolinhas, ó, o intrapsíquico, tudo é lógica, tá? Quem sou eu intrapsíquico? Agora a gente tá, e a gente estava falando no sistema, tá? Ali, sistema familiar geral. Agora a gente vai para o relacionamento, parceiros, tá? Namorados, relacionamentos anteriores, cônjuge atual. Então, quem é você? Você tem parceiro ou não tem? Tem dificuldade em ter parceiro ou não? Aonde pega? Aonde tem talvez uma regra implícita aí que você nem saiba? Você teve relacionamentos anteriores? Como foi a dissolução? Há resquício desse relacionamento antigo que está projetado no atual? Tudo isso interfere, tudo faz parte. O relacionamento atual, o que une vocês? O que une vocês é saudável? Lembra que a Renata falou da constelação do meu esposo e da minha? O que unia o nosso relacionamento, talvez lá atrás, fosse os traumas se conectando. Hoje a gente tem consciência de tudo isso, hoje a gente caminha num outro nível de relacionamento. Mas o que unia? E aí, se for o filho, e o filho nasce, lembra, a função do filho de unir os pais, a última tentativa. Aliás, Renato, acho que eu não te contei, eu também sou a última tentativa da minha mãe, tá? Lá manter o relacionamento, dar o filho homem pro meu pai, e aí eu vi uma mulher, né? Olha isso. Eu era para ser um menino, gente. Trauma da descoberta. Mais um. Tô só trazendo aqui a minha história para vocês. Gente, eu tô viva, eu sobrevivi, tô aqui dando aula para vocês, falando sobre tudo isso para vocês, porque eu sobrevivi. Aí você me traz para sua vida, né? Que também tive o trauma de gênero que nós chamamos. Nós vamos estudar Aham, choque por choque gestacional. Existe um uhum. choque chamado choque de gênero, que é quando o pai deseja muito um sexo, né? E a criança nasce de outro sexo. No meu caso, eu fiquei com a perna fechada até o parto e meus pais juraram que seria um menino. Não, na cabeça deles não existia a possibilidade de ser uma menina, e tudo meu foi de menino, enxoval, o nome, enfim, tudo foi de menina até o parto. Aí Marisa me traz para a vida dela, ali nessa identificação, né, Vocês dessa percebem as relação com... nossas identificações? Ó, a gente também se conecta porque a gente veio lá na mesma função, eu e ela, você percebe? Aí entram as amizades.
O E trauma aí é eu aguento ela até apetitoso, não hoje. é? Olha isso, não é isso? Daí olha ali, agora tô É. aqui. Ela me faz voltar a estudar. Não, a gente vai voltar da aula, a gente vai montar a formação de novo. Vamos voltar e a gente se identifica. Mas pode ser, gente, uma identificação saudável. É isso que eu quero trazer, assim, com esse exemplo a gente traz para vocês. O que a gente tem que ter esse parâmetro. O que está saudável, o que não está saudável. E como a gente identifica? É aqui, lembra ó, o paradigma que eu falei para vocês, o cartesiano, o mental ali. Eu tenho que ir para onde? Ó, aqui. E às vezes esse bonito aqui, que tem os neurônios do coração, que a física quântica traz assim maravilhosamente os estudos, lá na formação a gente vai estudar um pouquinho disso. Neurociência com a Renata e a Marisa falando de física quântica, aí a gente vai trazendo umas outras coisas para vocês saírem das caixas. Eu preciso, às vezes, me conectar com algo maior ainda para sentir se isso é saudável ou não. Que missão que tem aí? E eu já estou divagando aqui, porque eu divago, sim. Por que eu estou naquela relação? Por que eu estou nesse movimento com o outro? Existe o equilíbrio aqui de dar e receber nas relações tanto afetivas, organizacionais de sócios, de empresas, entre amigos? Há uma relação entre dar e receber é saudável? Ou aquele amigo é só sugando, só sugando, só sugando, só sugando? E eu não consigo dizer assim, basta da minha vida, criatura. A gente tem dificuldade, às vezes, de dar um espaço com uma pessoa que está nos fazendo mal, que você percebe que aí eu vou falar que outra linguagem suga a nossa energia, ou o parceiro mesmo. E por que que eu estou nessa relação? E se eu não vou para essa inteligência maior, esse sentir conectado com uma outra frequência vibracional, eu fico no mental, eu fico presa aqui na mente, na mente, na mente, que às vezes mente, que é essa mente onde o cérebro é a única pessoa que existe. Existe um corpo perceptível. Por que que as constelações são uma ferramenta, uma técnica, uma terapia, tudo junto? Extraordinária, porque você exercita essa percepção corporal, essa percepção fisiológica. Não é a tua mente está te dizendo uma coisa e o teu corpo está tendo uma dor de barriga. Quem tem razão? E a gente precisa aprender esta habilidade de conexão com essa informação maior, que é o que eu chamo aí multidimensional, para dar um nome. Cada um dá um nome. Voltando para o relacionamento. Ai, o tal do controle no relacionamento, né? Lembra, saudável, não saudável? Então tem uma regra ali. Ai, meu relacionamento é ótimo. Ô, amor, ai, não tá bonita essa tua roupa pra gente sair jantar hoje. Nossa, ou o outro não se sente confortável do jeito que eu estou me expondo ali, me validando, que eu tô feliz. E ao controle físico de como eu me visto, de como eu ando, de como eu falo, de como eu me comporto, se eu bebo, se eu não bebo, se eu falo alto, se eu falo baixo, se eu blá, 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 blá. Controle emocional, os relacionamentos abusivos. E aí eu vou para esse lugar de vítima, o outro me controla, aí são as relações narcisistas. E aí o narcisista ainda imputa culpa em mim sobre algo que está acontecendo.
Controle mental, controle financeiro. O controle financeiro chega nos divórcios, tá, gente? Nos litígios infindáveis no judiciário, tá? Bonito, simples assim. O controle financeiro. E se não for saudável? O que te impede de mudar? Talvez seja uma lealdade, um congelamento numa idade do trauma que te paralisou, que te impediu de seguir naquela jornada, naquela estrada e experimentar o novo e ver o que tinha lá na frente, porque ali já houve uma cisão e você paralisou na vida e você não consegue entender. E às vezes isso aconteceu porque seus pais se divorciaram, aconteceu algo, fato, e também te trava. São só possibilidades, tá? A gente está finalizando, gente. Respirem aí. Toma uma aguinha, respira aí. Quem é você na profissão? Porque a gente precisa fazer o fechamento do todo, tá? Então, aqui, muito rapidamente, por que você escolheu a sua profissão? Volta na função. Para agradar quem? Para quê? Ou você escolheu porque você queria? Nossa, minha família, todo mundo é doutor, todo mundo é não sei o quê, todo mundo é não sei o quê, ou todo mundo não é nada, daí eu também não vou ser nada. Não vou ser nada. Não vou estudar. Imagina quem sou eu, então, para estudar. E olha a pergunta, ó. Por que você escolheu? E para que você escolheu? Para cumprir qual função que você escolheu? Para manter qual função que você escolheu? Ou você escolheu porque você queria, porque você gosta, porque você ama, porque você não sei o quê? Eu escolhi direito, gente, num primeiro momento, porque eu queria ser juíza, sabe? Daí eu queria julgar todas as injustiças do meu sistema, julgar todas as coisas erradas do meu sistema. Depois eu fui entendendo, sabe? Fui saindo desse lugar. Daí não quis mais nem ser juíza. Daí fui ser advogada. Daí eu era salvadora de todo mundo. Ah, que lindo. Até que uma hora eu disse assim: basta, deu. Esse não é meu lugar. Como a energia de entrega do seu trabalho, volta a falar de energia. Você acorda feliz ou você é daquela pessoa assim, nossa, vai chegar sexta-feira quando? Ai, amanhã é segunda, meu, que saco, vou ter que trabalhar, né? Nossa, já é segunda de novo? Puta, só para refletir. Você faz o que gosta, faz por você para suprir somente as suas necessidades e desejos? Ter uma profissão, ganhar dinheiro, viajar, ou seja, já pensando na aula do domingo, pelo seu ego só? Ou faz para quê? Tem missão, tem propósito, tem uma entrega maior nisso? Ou você está preso aqui na caixinha, o meu mundo, meu universo, meu dinheiro, minha viagem, minha vida, o eu, o eu, o eu. Só para pensar. O que significa entregar dons e talentos na forma de serviço, na forma de trabalho. Dons e talentos é aquilo que você tem de melhor, de mais singular, de mais verdadeiro dentro de você. E você leva isso para dentro da profissão, independente de qual profissão for. Pode ser aquela pessoa que recolhe o seu lixo e que está ali feliz. E eu, quando vejo o caminhão de lixo passando, eu abano para todos eles, bem feliz. E tem uns que mal me olham. E sempre tem um outro bem feliz que abana. Vocês já pensaram em fazer isso? Quem é esse lixeiro que recolhe os nossos
talvez ele esteja entregando ali o melhor dom dele. E talvez ele esteja conectado com algo maior, que o recolher lixo para ele é uma felicidade só. Ou talvez seja uma M de trabalho. Assim como o doutor, talvez seja uma M de trabalho. Qual a compensação financeira? Ai, 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 agora é energia do dinheiro. Só para dar uma palhinha aqui, lá na formação a gente vai ter uma aula só sobre esse bonito do dinheiro. Eu adoro, e Renata então gosta mais ainda. Eu amo falar disso. E tem dinâmicas assim só do dinheiro para a gente olhar o que, que é esse dinheiro. Por que, que esse dinheiro ou chega na minha vida ou não chega? Ó, aos fogos, e que ele continue chegando. Por que, que ele chega, gente? Ou às vezes ele chega e ele não fica. Aí aparece um monte de BO, um monte de coisa para pagar. Imprevistos. Qual o meu valor? Como é a minha relação com o dinheiro? Qual a crença que existe no meu sistema em relação a dinheiro? O dinheiro continua sendo sujo? Ou é uma delícia? Tem até cheiro bom. Porque o dinheiro, gente, tem a ver. A, a moeda é só um papel, é só uma simbologia de uma energia onde está conectado o meu valor. E não tem a ver com valor monetário. O valor atribuído em forma de pecúnia, de monetário, que a gente monetiza, é o quantum que eu estabeleço pelo meu valor. Ah, e aí você é daquela pessoa assim, não, mas o meu serviço é tanto, e a pessoa vem dar uma choradinha, ai, tá bom, eu diminuo, não se preocupa, ai, coitada, né? Não tem nem como me pagar. Você barganha o seu valor? É só uma pergunta que eu deixo. O dinheiro não vai parar, ele não vai chegar e ele não vai continuar, e você nunca vai estar vibrando nessa maior abundância da vida que todos nós volta para essa inteligência cósmica. Lembra que eu trouxe lá no início o fractal, gente? Essa parte do todo, da unidade, nós somos exatamente iguais em possibilidades, em capacidades, em dons, em talentos, em merecimento. O que muda isso? E para a gente chegar nesse divisor final que muita gente trava, que é o dinheiro, tem a ver com olhar para essas questões da nossa história, rompendo os vínculos que precisam romper, que não são saudáveis, para a gente se conectar com esse nosso eu saudável, para a gente externalizar para a vida, para o mundo, para o universo, os nossos melhores dons, e a energia do dinheiro só ser uma compensação pelo que você está entregando. Lembra, segunda-feira, chegou a segunda-feira. Tô lá, tô indo porque eu faço o que eu tô entregando, que eu tô nutrida dentro de mim de, de amor, de vínculo comigo mesma. Eu tô na minha parte saudável. Ah, eu tenho um parceiro saudável, show de bola, fica melhor ainda. Mas eu não dependo do parceiro para estar bem. Eu não dependo do parceiro para me sentir amada. Eu não dependo do filho para me sentir amada.
E como eu me sinto se o filho sair de casa, se for fazer faculdade fora? Ou na introjeção com a morte de alguém. Eu tô plena pela minha própria existência. E esse é um caminho, gente, de dentro para fora, que a gente precisa ir caminhando devagarinho. E eu não vou falar muito disso, mas só para a gente fechar esse universo daí maior, a gente vai falar um pouquinho mais dessa compreensão no domingo, não percam, tá? Aqui é só uma palhinha. Lembra? Você só muda o que conhece. E aí a reflexão, o que você ainda não conhece, lembra sobre você, sobre a sua história. Se você está aqui, chegou até aqui, presente, em estado de presença, ou você que vai assistir esse vídeo, lá naquela presença que você estiver quando estiver me ouvindo, se observa, observa o seu corpo nesse momento. É percepção corporal, como está a batida do seu coração, como está a sua respiração. E toma consciência se você está. Respira fundo. Se você está vivendo a sua vida que você gostaria, ou você está só sobrevivendo. E qual é o verdadeiro sentido da sua vida? Se a gente não entender isso aqui, gente, o verdadeiro sentido da vida num outro plano, numa outra consciência, numa outra energia, a vida fica rasa, a vida fica pequena. É um sobreviver. Porque a gente tem possibilidade, gente, de sentir, de expandir com esse todo maior e entregar para esse todo maior tudo que a gente recebe. Mas a gente precisa caminhar para a nossa versão saudável para a gente sentir isso e para a gente não estar na estratégia de sobrevivência. Então, o convite é reconhecer. O que eu preciso conhecer ainda da minha história e reconhecer aquilo, acolher por mim, liberar fisiologicamente em mim. Eu preciso liberar no corpo fisiológico, não é na mente. A mente só vai entender, o cérebro, o neocórtex, só vai entender o que o límbico registrou lá na estrada no trauma. Foi o límbico que registrou. E a gente precisa revisitar para ensinar para o límbico que, tá tudo bem, calma, calma, bichinho. Você acha que a Marisa está aqui falando para vocês por quê? Porque a Marisa passou por várias constelações para falar em público. Era um dos meus traumas bases. A gente precisa transmutar, sair dessa energia, desse congelamento, dessa cisão que existe dentro de nós, que impede você de ser você mesmo. E sabe por quê? Na falsa, agora eu falo falsa expectativa de ser amada, acolhida, validada, protegida pelo outro. O relacionamento, o parceiro, os filhos. Ai, amor da minha vida. E aí eu prendo meu filho, não deixo ele ter a singularidade e autonomia dele. E aí começam as introjeções. Abrimos mão de nós mesmos para receber o afeto de nossos pais. O quanto você ainda está buscando esse afeto no outro. É reflexão esse último, tá? Mais do que nunca. Pais, relacionamentos, filhos, trabalhando muito para nem sentir a própria dor que está ali pulsando, doenças autoimunes, sintomas físicos.
O corpo ali dizendo assim, ó, sai de mim, bichinho, e você nada, passando que é um tratorzão por cima. É o que a gente mais vê aí fora. Nos atendimentos terapêuticos que eu faço hoje, pessoas totalmente cindidas da própria presença, da realidade na vida. Trabalhando, 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 sem sentido, sem conexão maior, nem sabem por quê. E não tá olhando para você mesmo. Para sair da lealdade desse sistema, é preciso reconhecer a verdade de que talvez você tenha sido vítima da própria história. E agora você acolher isso num lugar de adulto, acolher essa sua criança e trazê-la no colinho junto com você dia após dia. Para sair desse lugar que te aprisiona e paralisa na vida. E essa vai ser a chave que eu vou entregar no domingo, que é, tá bom, e como que a gente muda tudo isso? A gente precisa virar essa chave, gente. Porque senão a gente só fica preso olhando para o passado e o futuro que não existe, porque a gente não está na presença. Quem continua criando o futuro são as lealdades. É o apego que a gente ainda tem no passado, no que a gente ainda espera receber. De vínculo. Só consigo sair da identificação se tiver o meu eu forte e saudável. E eu preciso estar na minha singularidade, na minha autonomia para isso. Isso é uma caminhada, gente. Não tem almoço grátis, como um grande mestre meu diz. Não tem almoço grátis. Tem caminhada, tem jornada. Não adianta fazer uma constelação. A pessoa vem fazer uma constelação comigo, às vezes eu nem faço muita, porque ela não vai mudar, gente. Achar que vai fazer uma constelação na vida que vai resolver tudo é 95% de inconsciente para você trabalhar, para você acolher e para você ressignificar e dizer assim, deu, eu acolho e faço diferente. Eu acolho e faço diferente. É mudar o HD, o registro. Vou falar domingo. O que é o HD? Esse registro do que a gente já viveu para mudar o HD daqui para frente. É um HD igual ao computador, gente. Vou falar disso. Você é livre para fazer as escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E o prisioneiro aqui eu trago no sentido é prisioneiro das consequências, que as consequências podem ser boas ou não boas. De novo, saudável ou não saudável, é duplo sentido. Porque se você faz escolhas não saudáveis, vai ficar prisioneiro das consequências não saudáveis. E se você faz escolhas saudáveis, conectado com você, você fica prisioneiro das coisas boas que começam a surgir na sua vida e você começa a usufruir disso. Viver a sua própria vida. E esse é o convite. Começar a viver a sua própria vida. Daqui para frente, construindo, reconfigurando essa caixinha, que é só o físico, que eu vou falar disso também, que guarda essas memórias nessa consciência. Aqui só um pouquinho da minha caminhadinha, já que a Renata botou lá no final a fotinho dela, o telefone dela, eu também fui lá, que a gente está identificada, lembra, gente? A gente está identificada nisso. Então, ela colocou, eu disse assim, ai, também vou colocar. É só um pouquinho da minha caminhada, que eu tenho muito orgulho hoje eu me valido. Aqui é um resuminho, tem mais coisas assim, tem uma longa caminhada, a minha caminhada profissional, ela perpassa por estudar muito desde os 11 anos. Para quem não conhece a minha história, eu saí de casa com 11 anos, lá do interior do Rio Grande do Sul. Porque inconscientemente eu sabia que estava preso numa lealdade. E a minha consciência superior, a alma, não importa o nome, cada um diga o que é, já dizia, vai. Não vai ser fácil o trampo, não, minha filha. Mas vai. E eu tô aqui.
E eu tô aqui com vocês, e eu sinto muito, demorou, mas é muito conteúdo, é muita informação, é muita história de vida, é muita história de família. São muitas coisas que nos prendem. Mudar, gente, não depende de pai, de mãe, de papagaio, de periquito, de parceiro, de filho. Enquanto a gente não pegar a bola, sabe quando joga uma bola e diz assim, daqui, ó, bate no peito, agora é comigo. Eu chuto. Eu ando a minha história, eu caminho a minha história. Volto a dizer, vão ter momentos extremamente difíceis, sim, desafios chegam para todos nós. Mas não é o outro que vai fazer por você, não é o outro que vai fazer você feliz, não é o outro que vai ganhar dinheiro por você, não é o outro que vai regular você emocionalmente como você está péssima. É você por você. Dúvidas, tem meu telefone aí, pode me mandar WhatsApp. No meu tempo eu respondo todo mundo, mas eu respondo. Eu respondo. No meu tempo eu respondo porque eu aprendi esse meu tempo saudável, mas eu acolho todo mundo que chega até mim. E eu tô aberta a perguntas. E vem um domingo, tá? Pode trazer uma tacinha de vinho, se quiser, não vão ficar bêbados, tem que escutar o que eu vou falar. Pode trazer um chazinho, que vai ser domingão, mas venham. Tem bastante coisa aí para a gente fazer esse fechamento. Volta lá no primeiro slide. A gente vai para a última fase no domingo, que é quem sou eu dentro desse universo multidimensional, que é essa nova consciência, uma consciência maior de tudo que nos governa. Vou Pergunta. parar a gravação, tá bom? Obrigada, gente.